Olá, gente, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Gutenberg e hoje estarei mostrando para vocês como é fácil calcular porcentagens, juros simples e compostos. Mas antes, não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e assim você estará colaborando para o crescimento do canal. Quero também pedir desculpa pelo o barulho que é ocasionado pela vizinhança, mas creio que vocês irão entender o assunto. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bem, para começar com porcentagem, a porcentagem é um número que expressa um certo porcento de uma quantidade. Um exemplo, se fosse para calcular 5% de um determinado valor, vamos supor que esse 5% seja de R$ 100, colocando R$ 100, porque 100 é mais fácil de nós calcularmos, porque a porcentagem ela se refere a cento. E nada mais justo do que colocar a porcentagem em cima de 100. Pois bem, primeiro, 5% de R$ 100. Existem algumas formas de calcular aqui, que seria diretamente calcular 5 vezes 100, que esse resultado daria 500, e que ao calcularmos essa multiplicação, agora iríamos dividir por 100. 500 dividido para 100. Bastava nós cortar os dois zeros e chegaríamos a 5. 5 dividido para 1 é igual a 5. Ou também, pegar aqui o 5, 5 por 100 é a mesma coisa de 5 dividido para 100. Esse di, na matemática, ele se refere à multiplicação. Colocaria o 100, e como todo número é uma fração, esse 100 dividido para 1, que não vai alterar o valor dele. 100 dividido para 1 é 100. 5, multiplicação de fração, multiplica os numeradores e os denominadores. Vamos lá, 5 vezes 100 dá 500. Ou, para quem ainda não sabe o macete, 5 vezes 1 é 5, coloco o 5 e basta repetir os dois zeros. Tudo bem, então. A mesma coisa aqui, 100 vezes 1, 100 vezes 1 é 100. Ou 1 vezes 1 é 1 e coloca os dois zeros. E o resultado é 100. E mais uma vez, 500 dividido para 100 é 5. Ou basta simplesmente cortar os zeros e chegaremos ao resultado que fizemos aqui em cima. 5 dividido para 1 é 5. Esse é o valor encontrado. 5% de R$ 100 é 5. Então, se fosse para comprar um determinado objeto e tivesse um desconto de 5%, bastava pegar os 100, subtrair os 5. Então, 100 menos 5 daria 95. Ou, para quem ainda não se familiarizou com esse tipo de subtração, onde o numerador aqui é menor do que essa outra parte aqui, essa outra parcela, o que acontece? Pega emprestado. Esse empresta para esse outro para esse camarada aqui.
A centena empresta para a dezena empresta para a unidade. Então, esse valor que é 0 aqui vai ficar valendo 10. 10 menos 5 é 5. Aqui que era 10, ficou valendo 9. Então, R$ 95 é o valor que você iria pagar na mercadoria. Tranquilo, então. Outro detalhe, se fosse pegar esse 5% aqui, para você transformar em número decimais, isso aqui é igual a... Podemos fazer dessa parte aqui, que é o 5 por 100, 5%. Isso aqui é igual a 0,05. Ou simplesmente ainda pegar o 5, coloco o 5 aqui, e notem que todo número existe uma vírgula que está sempre à direita do número. Ela não aparece, mas está aqui. Aí como o 100 tem duas casas decimais aqui, o zero, o que acontece? Você anda essas casas decimais, a vírgula está aqui, conta uma vírgula, coloca-se o zero, uma vírgula, andou uma vírgula, coloca-se o zero, vírgula. Desconsidere isso aqui, foi um erro. Ou seja, é repetido o 5, a vírgula está aqui, anda uma casa decimal, 0, a segunda vírgula, a segunda casa decimal está aqui. Então, 5% é a mesma coisa de 0,05, tá? Se tivesse aqui 9%, o outro exemplo, 9% é a mesma coisa de 9 dividido para 100, que isso aqui é igual a 0,09. Ou colocaria o 9 e andaria duas casas decimais. A vírgula estaria aqui, uma casa, tem que colocar o 0 para poder aparecer alguma coisa, e a outra, o outro 0 aqui. Andou duas casas decimais. Então, 9% é a mesma coisa de 0,09. Tranquilo, então. Então, vamos partir para outro exemplo. Bem, o outro exemplo é o seguinte. Fala assim: na compra de um produto que custa R$100, o cliente receberá 10% e 10% consecutivo de desconto pagando à vista. Quanto o cliente pagará com esses descontos? Bom, o que costuma ser um erro é a pessoa pegar os 10% mais 10% e esse outro 10% e falar que ele terá um desconto de 30%. Muito cuidado nessa hora, porque se tem uma mercadoria que custa R$100, aqui ele terá 100% dessa mercadoria. E o que acontece? 10% de R$100 daria R$10. Porque é como se nós calculássemos aqui porcentagem embaixo desse porcentagem. E aqui nós iríamos descobrir o valor de X. Logo, o 100x seria igual aos 100 vezes 10, que daria 1000. Isso implica que o x é igual a 1000 dividido para 100. Divisão de fração, corta esse zero com esse outro,
E aqui chegaria a 10 dividido para 1, que é igual a 10. Tranquilo. Então, R$10. Se a mercadoria custa R$10 e teve um desconto de 10, a mercadoria agora vale R$90. E esse novo valor aqui, ele novamente está em 100%. Aí novamente aplico outros 10%. 10%, olha aqui, R$90, tá 100%, mais 10% aqui, ó. Aqui teria um desconto, se for fazer os cálculos aqui, daria 100x igual a 90 vezes 10, que daria 900. X é igual a 900, dividido para 100, corta 0 com 0, que daria 9 dividido para 1, 9 dividido para 1, que é igual a 9. 9 o quê? R$9. Então, a mercadoria que já estava a R$90 com desconto de R$9 ainda, ela passará a valer R$81. R$81 aqui está com 100% agora. E 10% de 81, se fizermos o cálculo, vai dar R$8,10. O que acontece? Se fosse jogar os 10% aqui também, chegaríamos a esse valor que a qual eu acabei de falar. 100x igual 81 vezes 10. 81 vezes 10, acrescenta aqui o zerozinho. 810. Logo, x é igual a 810 dividido para 100. 810 dividido para 100, isso aqui é igual a 8,1 ou R$8,10. Então, uma mercadoria que custava R$81 menos 10%, R$8,10, ela agora irá valer R$72,90. Porque se nós pegarmos aqui o R$81 e tirar os R$8,10, nós vamos chegar aos R$72,90. Zero. Aqui, 10, pega emprestado aqui. 10 tira 1, fica 9. E aqui, que era 11, foi emprestado, ficou 10. 10 tira 8, fica 2. E aqui, como emprestou para 1, ficou 7. R$72,90. Esse é o valor atual que o cliente irá pagar pagando à vista, R$72,90. O que poderia ser o erro? O erro poderia ser se a pessoa pegasse os 10% mais 10% e mais esses dois 10% aqui, tratando ele consecutivo aqui, e dissesse assim, não, é R$100, tem 30% de desconto, então eu irei pagar R$70, onde na verdade a resposta estaria errada. Se a alternativa estivesse marcando R$72,90, a alternativa correta é essa daqui. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido esse assunto. E vamos partir para o próximo. Bem, agora aqui nós vamos tratar do juros simples.
Juro é toda a compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Característica disso é nos bancos, quando nós pegamos uma certa quantidade em dinheiro e ele pode dar duas opções de juros, ou juro simples ou juro composto. O mais comum é o juro composto, mas agora nesse primeiro exemplo nós vamos tratar do juro simples. O regime de capitalização de juros simples é aquele em que a taxa de juros é sempre aplicada sobre o capital inicial. Considerando aqui que uma pessoa pega R$ 1.500 emprestado e com a taxa de juro de 5% ao mês durante 3 meses, vamos ver o montante que essa pessoa irá pagar no final desses 3 meses. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a fórmulazinha do juro simples, que é J igual ao capital vezes a taxa de juro vezes o tempo. J igual a CIT, ou seja, capital, taxa de juro e o tempo. Vamos lá então. A pessoa tem os R$ 1.500, o juro vai ser igual. Juro é igual, que é o que iremos calcular. É o R$ 1.500, que é o capital, vezes a taxa de juro, que é 5%. Nós calculamos ainda agora que 5% é a mesma coisa de 0,05 vezes a quantidade de mês, que é 3. Então, vamos lá. Então, se pegarmos aqui 1.500 vezes 0,05, pode fazer o cálculo normal também, mas vai ficar o 1.500 vezes o 0,05. Para se calcular isso aqui, você pode esquecer a vírgula por enquanto e calcula normalmente. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Aí agora você poderia estar contando as casas decimais antes da vírgula. 1, 2, aqui 1, 2, então a vírgula fica aqui, R$ 75. 1.500 vezes 0,05 é R$ 75. Agora, vezes esse 3 aqui, que é os 3 meses. Então, 75 vezes 3. Pode até colocar o 3 aqui também. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 7, 21 e 1, 22. Conta as casas decimais, 1, 2, 1, 2. Ou seja, R$ 225, R$ 225. Esse R$ 225 é igual ao juro. Esse é só o juro. Então, quanto, na verdade, a pessoa irá pagar no final dos 3 meses? Será os R$ 1.500 mais o 225 reais.
0,005,2,7,1. R$ 1.725 é o que a pessoa irá pagar ao longo de 3 meses, pegando emprestado R$ 1.500 com juros simples. Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto. É um assunto simples, mas de grande importância. O regime de capitalização a juro composto é aquele em que a taxa de juros é aplicada sobre o montante obtido a cada período de tempo, considerando ao dia, ao mês, ao ano e etc. Sendo que inicialmente se aplica ao valor do capital emprestado ou aplicado, mas é preciso expressar o período de tempo na mesma unidade de taxa, onde irei demonstrar aqui para vocês. Suponhando que se uma pessoa aplicar R$ 100 a um juro composto a 10% ao mês, 10% ao mês, e um período de tempo de 3 meses. Muito bem. R$ 100 a 10% ao mês durante 3 meses. O que vai acontecer? Colocando a formulazinha aqui. A gente que vai prestar concurso, é bom a gente sempre estar com as formulazinhas na cabeça para nós não nos perder. Então, o montante ele é igual ao capital vezes 1 mais a taxazinha, que é o I, elevado à quantidade do tempo. Muito bem. O que nós temos que levar em consideração? Esse tempo, se ele vai estar em dia, se ele vai estar por mês, por ano, semestre, enfim. Vocês sempre têm que estar atento a esse período de tempo aqui. Tudo bem, mas como é durante 3 meses, vamos fazer o cálculo então, quanto seria a aplicação, o montante no final, aplicando R$ 100 a 10% durante esses 3 meses. A aplicação, ela é R$ 100 reais, que isso aqui é o capital. Vamos colocar o montante. O montante é igual a R$ 100 vezes 1 mais a taxa de juro é 10%, ou 10% é a mesma coisa de 0,01. Essa é o que vale 10%. É 10 dividido para 100, que é a mesma coisa de 0,01. Elevado ao tempo, que é 3 meses, elevado a 3. Então, o montante ele é igual a 100 vezes 1 mais 0,01 é igual a 1,01 elevado a 3. Então, nós vamos calcular aqui. 1,01 elevado a 3, isso aqui é a mesma coisa de 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. Multiplicar 3 vezes.
ou simplesmente 1,01 vezes, que tem gente que coloca o pontinho identificando vezes, 1,01 vezes 1,01. Ao calcularmos 1,01 vezes 1,01, nós vamos chegar no resultado de todo número multiplicado por qualquer outro vai ser o resultado do outro número, porque ele é o elemento neutro na multiplicação. 1, 0, 1. E 0 multiplicado por qualquer número é 0. 0, 0, 0. E novamente repete-se o de cima porque está multiplicado por 1. Então vai ficar 1, 0 e 1. Soma-se 1, 0, 1 e 1, 2, 0 e 1. Agora só conta as casas decimais depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o resultado de 1,01 vezes 1,01. Mas ainda falta multiplicar por 1,01. 1,01. Aí vamos lá. 1 vezes 1 é 1. 0, 2, 0 e 1. E 0 novamente. Todinho essa parte aqui. E repete-se o de cima porque está multiplicado por 1. Então vai ficar 1, 0, 2, 0 e 1. 1, 0, 2 e 1, 3, 0, 3, 0 e 1. E conta-se as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai estar aqui. E o macete agora é esse resultado aqui vezes 100. Ou seja, 100 vezes 1,030301. 100 multiplicado por esse número, basta nós andarmos a casa para a direita, 2 casas decimais. A vírgula está aqui, a casa vai andar aqui, 1, 2. Então, vai ficar 103,0301. Ou seja, o montante vai ser igual a 103,0301. Esse é o caso do juro composto. Não é difícil, é um caso que requer atenção. Você resolve, joga na fórmula aqui, resolve o que está dentro do parênteses, eleva a quantidade, o período que se pede, e depois só faz a multiplicação normal. Então, o resultado do juro composto, nesse caso aqui, aplicando R$100, é R$103,0301 durante esses 3 meses. Tudo bem? Então, exercitem esse exercício, façam mais vezes e aí não esqueça de deixar o seu joinha. Até o próximo.